Olá, tudo bom? É com muita alegria que a gente vem hoje conversar sobre alguns assuntos, tá? Especialmente sobre variação linguística, mas antes eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Pro Estela, formada em Direito, com a segunda graduação em Letras e pós-graduada em Português e Redação. Eu escolhi falar sobre variação linguística por ser um tema muito importante que tem sido muito cobrado, especialmente nos concursos públicos, questões de Enem, questões de ENAD, e por ser um tema que é muito trabalhado, especialmente no ensino médio, né? E pela importância, um tema bom também de falar, de conversar, e o nosso objetivo não é dar uma aula, mas sim fazer uma reflexão, fazer um breve comentário. Eu já fiz praticamente um resumo e para que a gente consiga entender variação linguística, é necessário que a gente saiba o que seria linguística, tá? Segundo o Ferdinand, que era um linguista muito conhecido, ele entendia que a linguística, ela se ocupa o quê? Do estudo da linguagem, especialmente do estudo da linguagem, tá? Então, diante disso, a gente vai agora conseguir entender e estudar um pouquinho sobre a variação linguística, tá? Deixei um conceitozinho que a gente vai poder conversar junto para que a gente consiga entender melhor, tá? O que seria variação linguística, tá? Então, ó, variação linguística é a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar a diferentes características socioculturais dos diferentes grupos de falantes. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se transformar, tá? Quem que vai se transformar? A língua. A língua, ela vai se transformar e ela vai se adaptar a quem? Aos grupos de falantes, certo? Então, com base nesse conceito aqui, a gente já percebe que o quê? Que a língua, ela vai se transformar no decorrer do tempo. E agora a gente vai entender que essa transformação, ela vai vir de várias formas, correto? Então, com isso, eu gostaria que vocês pudessem entender um pouquinho melhor também o que seria língua, tá? Língua é um código verbal, tá? Que seria o quê? Um conjunto de palavras, ó, e combinações compartilhado por um o quê? Determinado grupo, tá? A gente entende que a língua, por ela ser compartilhada por um determinado grupo, então são várias pessoas, então ela é de uso universal, tá? E já a fala, o que seria a fala? A fala é algo que vem do pensamento, ou seja, eu falo, eu penso, eu falo, tá? Está ligada ao meu cérebro, tá? Pensei, falei. É algo que individual. Cada um tem a sua fala, tá? Então, é um ato individual de utilização o quê? Da língua, tá bom? Seguindo, eu deixei uma questão. O que seria a linguística? Então, já comentei segundo Ferdinand, mas agora aqui eu deixei um conceitozinho um pouquinho mais extenso para que a gente pudesse fazer uma reflexão. Ó, o que é a linguística? É responsável por analisar e investigar toda a evolução e desdobramento do quê? Dos diferentes idiomas,
bem como a estrutura das palavras e aspectos o quê? Fonéticos de cada língua, tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer, né? Ela vai analisar toda a evolução e o desdobramento, né, dos idiomas, né? Assim como o quê? Bem como a estrutura das palavras e os aspectos fonéticos, né? Dentro do que? Da língua, né? Certo? Aqui nós temos, cheguei à parte que eu mais gostaria de trabalhar com vocês e conversar, que são o que? Os tipos de variações linguísticas. Tá? Nós temos e entendemos, né, como eu já comentei, que a língua, ela varia, né? Então, agora com isso, a gente vai poder entender que nós temos os tipos de variações linguísticas. Entre elas, nós temos quais? As regionais, né, que são as geográficas ou diatópicas, tá? Além dela, nós temos as sociais ou as diastráticas, tá? Nós ainda temos a histórica ou, como ela é conhecida, diacrônica. E nós temos a estilística ou diafásicas, tá? Então, é mais conhecida como o quê? Variações linguísticas regionais, geográficas, né? As sociais, as históricas e as estilísticas, tá? Para a gente conseguir entender aqui, eu fiz um pouquinho mais resumido para que a gente pudesse trabalhar um pouquinho cada uma delas, tá? O que seriam as variações regionais, tá? Então, variações regionais são palavras, palavras distintas faladas em relação, faladas em regiões diferentes, que significam o quê? A mesma coisa, tá? Então, variações regionais são palavras distintas, diferentes, né? Faladas em regiões diferentes, que significam o quê? A mesma coisa, tá? Então, para exemplo, eu exemplifiquei o quê? Em alguns estados, a gente conhece como aipim. Em outras regiões, como mandioca, e em outras regiões, como macaxeira, tá? Então, isso leva a acreditar que o quê? Que nós temos um único produto, né? Um único item, mas, tá? Com nomes diferentes, tá? O produto continua sendo o mesmo, o item é o mesmo, porém, em cada região ou cada grupo lá de determinado falantes, eles vão ter um entendimento. Para eles lá pode ser aipim, para outros pode ser mandioca, para outros pode ser a macaxeira. Então, por isso, da gente dizer que seria o quê? Uma variação regional. Completando ainda, temos a linguagem, ok, de quem? Do paulista. Então, o paulista, ele tem um jeitinho especial dele de falar. Assim como o gaúcho também tem, né? Assim como nós temos o pessoal lá do interior, né, que tem um sotaque caipira. É errado? Não é. É uma variação linguística, é estilo deles, da comunidade em que eles vivem, certo? Além da variação regional, a variação linguística regional, nós temos a qual? Nós temos a social, certo? A variação linguística social, ela está relacionada a quê? Ela está relacionada ao grupo social onde ela vive, tá? Ainda ao sexo, tá? Que pode ser o quê? Um masculino ou uma feminina, no caso. Pode ser
no caso, então, homem ou mulher. Então, cada um tem o seu estilo, né, o seu jeito para se comunicar. Cada um comunica, né, com o seu modo, né? Isso a gente tem que respeitar, tá bom? Ainda está relacionado aqui à classe social, ou seja, se é classe social A, B, C, D e assim por diante, tá? Então, por quê? Por que ela está relacionada à classe social? Porque cada grupo aonde ela vive, ou seja, nessa classe social, ela tem uma espécie de cultura. Na classe A, ela tem uma espécie de cultura, né? Já lá na classe D ou E, no caso, ou na C, né? Ela já tem outro tipo de cultura. É diferente. Por isso vai haver esse tipo de variação, tá? Ainda continua um tipo de linguagem, tá? Então quer dizer que que faz parte, né, afinal de cada cultura, um tipo de linguagem, tá? Na social eu citei exemplo, jargão, ou o termo técnico, a palavra ou expressão típico do meio em que vive. Aqui eu coloquei o exemplo, o habeas corpus, né, que é muito usado no direito, que é uma variação, é um modo que eles têm de se comunicar. Habeas corpus, petição, né, seriam formas deles se comunicar onde? Dentro da área do direito. Já coloquei também como exemplo aqui, eu coloquei a geriatria, né, que é muito usado na medicina. E então, esses seriam o quê? Variações linguísticas sociais. Quer dizer, se aquela determinada pessoa, aquele determinado grupo falar dessa forma, não está errado. Por quê? Porque está havendo uma variação social linguística aqui. Então. Temos ainda também a variação social, a variação linguística histórica. Já comentamos sobre social, vamos comentar um pouco sobre a variação histórica, tá? O que seria a variação histórica? A variação histórica, ó, é o que? É a maneira que a língua evolui, né, no decorrer do tempo. Ou seja, a gente sabe lá do nosso antepassado, né, lá da nossa história, lá atrás, né, já foi evoluindo muitos termos foram se mudando e por isso de haver essa variação, né, linguística histórica. Aí eu coloquei como exemplo, tá, que lá atrás, lá na nossa época dos nossos bisavós, quem sabe, ainda mais atrás ainda, nós teríamos o quê? Eles chamavam a palavra você, eles chamavam de vossa mercê. Depois ela foi evoluindo. De vossa mercê, ela passou para quê? Para vós mercê. E hoje, atualmente, o que acontece? Ela evoluiu, que hoje a gente conhece como você, tá? Então, essa é a variação linguística histórica, ou seja, ela vai evoluindo com o tempo, né? Aqui eu não coloquei, mas teria a evolução histórica também na escrita, né? Quem lembra a palavra farmácia, né? Hoje, antigamente ela era escrita de outra forma, né? Tinha um PH junto ali, então, só para comentar com vocês, né? Entra aqui dentro também. Vamos ver aqui a estilística, tá? Variação estilística, tá? Pessoal, temos o que? E a gente consegue entender que ela pode ser formal ou informal, tá? Pode ser padrão ou não padrão,
pode ser coloquial, né? E pode ser de aculta. Quando que ocorre a variação linguística estilística, formal ou informal? A formal aqui, eu cito o exemplo aquele num júri, quando tem um júri e no caso a pessoa que está como réu, ela tem que se comunicar com o juiz, tá? Ela vai se comunicar com o juiz, mas ela não vai conseguir ou ela não vai poder se comunicar assim por gírias ou outros meios, né? Ela vai ter que ser de uma forma formal, ou seja, uma maneira adequada, né? Ou seja, usa-se uma língua formal, adequada àquela ocasião, adequada à pessoa da Vossa Excelência, o senhor, a senhora, né? Juiz ou juíza no caso. Na padrão ou não padrão, então pode ser, ou ela pode ser padrão ou não padrão, tá? A coloquial, eu coloquei que é uma língua usada no cotidiano, ou seja, né? Pode ser no dia a dia. Essa seria uma forma, a coloquial. A culta, né? É aquela língua que a gente aprende na escola, na gramática, corretinha, bonitinha, como tem que ser. E a informal, eu aqui sinalizei, ela ocorre quando? Quando a gente se comunica com um amigo aí, uma pessoa próxima da gente, né? Tu não vai precisar, né, seguir algumas normas e tal, tomar certos cuidados. Tu vai falar, né, usando gírias ou daí, amigo, e daí, cara, como é que tá e tal. É mais ou menos isso aí. Vai ser uma língua, né, informal. Então, por isso, da gente entender que nós temos todas as nossas variações linguísticas. A princípio seriam essas, eu poderia ficar aqui conversando mais, mas teria um monte de exemplos pra gente citar, mas acho que a gente vai ficar nisso aqui e na próxima a gente volta e retorna a conversar novamente, tá bom? Muito obrigada, gratidão.